alunos do 8º ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a nossa correção semana 1 do Plano de Estudo Tutorado PET 4. A unidade temática, Conexões e Escala. Tema, o fortalecimento das organizações internacionais. Aqui são símbolos das organizações internacionais. Como surgiram as organizações internacionais? Surgiu após a Guerra Fria, com a ampliação geoeconômica internacional do mundo globalizado. Então, os países começaram a se unir e formar organizações para discutir, regulamentar, elaborar normas, que atuam em âmbito internacional. Então, uma organização internacional ela é formada por 2 ou mais estados ou países. Um exemplo, uma grande organização internacional mais importante é essa aqui, o símbolo dela é a ONU, Organização das Nações Unidas. E o principal objetivo dela é manter a paz mundial, interferir nos conflitos. Temos outras organizações como a OMC, Organização Mundial do Comércio. A ONU é essa, a OMC é essa aqui, Organização Mundial do Comércio, que visa os questionamentos com relação ao comércio. Esse aqui é outra organização, outro símbolo da Fundo Monetário Internacional. Tem o Greenpeace, que discute as questões do meio ambiente. Outra organização que surgiu agora em 2020, 2019, a ONU Mulheres, em defesa do direito da mulher em âmbito internacional. Esse outro símbolo aqui é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Esse símbolo aqui, é o exemplo do Conselho Nacional de Segurança da ONU, que são formados por 15 países, onde 5 são membros permanentes. Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, a Rússia, Estados Unidos, França e China. Aqui são exemplos de algumas organizações internacionais, mas são muitas organizações que atuam no mercado mundial, com base nos princípios de manutenção da paz, meio ambiente, saúde, trabalho, comércio, entre outros. Então vamos para as perguntas. Número 1. Observe a charte para responder as atividades 1 e 2. Colocou-se aqui 5 homens representantes de poderes de estados. E o veto, o que seria o veto? Porque no Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, como eu falei, ou 15 países membros, e 5 são permanentes. Os outros 10 membros, eles são alternados, E esses 5 permanentes são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Então, esses 5 homens aqui estão representando essas nações que são permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Nas reuniões nesse conselho, todos os países que compõem possuem direito de voz e voto. Eles votam sobre qualquer medida, sobre toda decisão tomada no conselho, Porém, apenas os membros permanentes, que são esses 5 aqui, que têm o direito a veto. O que é veto? É negar total ou parcialmente uma decisão tomada pelos outros membros. Ou eles negam ou eles aprovam. E geralmente esses 5 países aqui, obviamente, eles vetam pensando na geopolítica em favor desses países, observando o interesse próprio desses países, que muitas das vezes torna-se antidemocrático, Eles não pensam em todas as nações para o bem de todos, mas pensam mais para o bem próprio da sua nação. Então, isso significa que para a aprovação de qualquer resolução, além de 9 votos favoráveis, é necessário unanimidade entre o Conselho Permanente, entre os 5 países, o que gera muita dificuldade para a resolução de medidas consideradas críticas e importantes no mundo. Então, vamos para a pergunta. O veto é exercido por qualquer membro permanente do chamado P5. Então, esse veto decide sobre os outros membros.
permitindo-lhes evitar a adoção de qualquer projeto adicional pelo Conselho. Qual a importância do poder de veto na ONU? Você considera o poder de veto democrático? Anote suas conclusões. Então, como nós falamos, a Organização das Nações Unidas é um dos principais organismos internacionais existentes na atualidade. Ela é responsável por uma série de atributos que envolvem a geopolítica e o desenvolvimento humano no mundo, em defesa da paz, dos direitos humanos. E é o Conselho de Segurança da ONU que decide, né, as atribuições, as regulamentações da Organização das Nações Unidas. Então, resposta: o poder de veto na ONU é importante para intervir na busca de soluções pacíficas nos conflitos relevantes que ocorrem no mundo, né? Quando ocorrem conflitos até de guerra entre os países, é a ONU que interfere. Porém, não é democrático, pois apenas 5 países membros permanentes podem aceitar ou negar uma decisão votada pelo Conselho da ONU. Entendeu, gente? Certinho? Lembrando que são Estados Unidos, Rússia, França, China e Reino Unido. Essas 5 potências aí que faz parte do Conselho Permanente da ONU. O que a Charge pretende ironizar? Ela é a favor ou contra o direito do veto para os 5 países no Conselho de Segurança da ONU? Justifique sua resposta. Obviamente que essa charge é uma crítica e ela é contra ao veto, né, ao poder de veto da ONU. Resposta, então, a charge é contra e é uma crítica ao poder de veto, pois esses 5 países, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, protegem o seu interesse geopolítico. Para que ocorra uma paz mundial, é necessária uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e no poder de veto. Então, é necessária uma reforma aí para que seja mais democrático essa questão. Próxima questão, número 3. Leia a afirmativa abaixo. O grande problema é que as medidas do FMI, Fundo Monetário Internacional, geralmente recaem sobre a maioria da população, pois é mais fácil para os governos controlar os salários e reduzir os gastos públicos relacionados a áreas de saúde sociais, como educação e saúde. Então, quando um país pobre, emergente, recorre ao FMI pedindo dinheiro emprestado sobre alguma questão econômica que ele está passando, o FMI empresta, mas exige regras, né, orçamentárias, e os governos desses países fazem o quê? Eles preferem controlar o salário e reduzir o quê? Os gastos públicos na área de educação e saúde. Então, quem sofre mais é a população de baixa renda, que necessita de atendimento desses serviços públicos, de educação de qualidade, de saúde, hospitais de qualidade, né? Então, se o governo reduz os investimentos nisso aí, controla o salário para conseguir pagar a dívida, porque se ele pedir dinheiro emprestado no FMI, ele aumenta a sua dívida e tem que pagar juros altos ao FMI. Então, acaba prejudicando a população carente, principalmente países mais pobres. Então, vamos para a resposta? De acordo com a afirmativa, quem são os maiores prejudicados com as decisões do FMI? Se for possível, pesquise as consequências dessas medidas do FMI nos países dos continentes americano e africano. Esses países do continente americano e africano que são pobres, né, subdesenvolvidos ou emergentes ou em desenvolvimento, sempre recorrem ao FMI. E isso acaba prejudicando, aumentando o índice de pobreza nas áreas de saúde e educação, aumentando a dívida externa, né, porque tem que pagar esse dinheiro, esse empréstimo feito ao FMI, e gera uma bola de neve. Então, sugestão de resposta: se você achar que essa resposta estiver muito grande, você pode resumir. Os maiores prejudicados com as decisões do FMI são os países pobres. Quando um país do continente americano ou africano encontra-se em dificuldade econômica e recorre ao FMI, o país tem que cumprir com as exigências, que muitas vezes obrigam os países a adotarem maior controle orçamentário,
como corte nos gastos públicos, que acaba afetando diretamente a área da saúde e da educação. E as consequências são endividamento dos países e aumento da dívida externa. E empobrecimento, né? Se tem dívida, mais pobre fica a questão do país. Próxima questão, 4. A ONU Mulheres, um abraço de atuação das Nações Unidas, foi criada em 2010 para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Os direitos humanos incluem igualdade de gênero? Você acredita que as mulheres têm acesso à educação e importante para o empoderamento feminino? Argumente. Sim, o acesso à educação é fundamental para o empoderamento feminino. Aumenta a liderança e a participação das mulheres. A mulher tem o direito a uma vida livre de discriminação, de violência e pobreza, sendo que a igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar o desenvolvimento. Gente, nos direitos humanos existe a igualdade de gênero, viu? E é necessário que a mulher conquiste. Há muitos anos ela vem lutando para conquistar os seus mesmos direitos, porque ainda existe uma sociedade machista em que a mulher não tem os mesmos direitos que o homem. Mas já sabemos que ela tem lutado e tem conquistado e muito avançado no mundo atual pelos seus direitos, no mercado de trabalho, né? E essa organização é para acabar com esse preconceito da importância que é a mulher na liderança, né? Aqui nós tivemos como exemplo, tivemos uma presidenta, né? Mulher. Então, muito difícil colocar uma mulher para liderar, para chefiar. Ainda existem muitos preconceitos, mas estamos vencendo isso aí. Questão 5. Pesquise, se possível, a atuação das organizações mundiais no combate à Covid-19. Então, uma situação planetária que estamos vivendo com relação ao Covid, uma pandemia, né, a nível internacional. Então, essas organizações se unem, se lutam e buscam. Aqui tem algumas sugestões, você pode pesquisar, né, de acordo com o que for o seu interesse. Resposta: como a Covid-19 tornou-se um problema de ordem internacional, as organizações internacionais estão tendo um papel de importante valor nessa situação. Estão buscando forma de amenizar os prejuízos causados de forma imediata. Entre elas, podemos citar a OMC, Organização Mundial da Saúde, né? Aqui é uma reportagem da fonte que está aqui embaixo. A Covid-19 gerou interrupções em sistema de saúde de 90% dos países. Covid-19. Países sul-americanos devem trabalhar junto com acesso à vacina. Unesco, parceria entre as agências da ONU, fortalece o trabalho de combate à desinformação relacionada à Covid-19. Unicef vai liderar a maior operação global de aquisição e fornecimento de vacinas contra a Covid-19. Unido, tecnologias digitais podem diminuir o impacto econômico da pandemia no Brasil. ONU, pandemia marca virada do jogo para a paz e segurança internacionais. Então, você fazendo a pesquisa aí na internet, você encontra várias informações sobre a agilidade dessas organizações mundiais no combate ao Covid-19. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês nas correções desse exercício. Espero que tenham compreendido qual a importância e por que existem as organizações internacionais. Aproveite sim para se inscrever no canal, deixar o seu like para não perder as novas correções. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.